Foi perfeita. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tem homens fortes aí hoje? Sim, aqui tem homem! Amém. Vira para o irmão do seu lado aí e pergunta para ele: você é forte? O tema da minha palavra de hoje é fracos não vencem. E Deus falou muito com a minha vida essa semana e foi muito bom, é muito gostoso quando você está preparando uma palavra e Deus fala ao seu coração e você sente a presença de Deus. E hoje à tarde eu dei uma última lida no esboço assim, chegou, estava, sabe? O que é a força de um homem? É o físico? A força do homem, ela está no caráter. É o seu caráter que faz com que você seja um homem forte. E hoje eu quero falar a respeito um pouco do caráter de Salomão. Mas para eu falar a respeito do caráter de Salomão, eu tenho que falar de Davi. Davi, pai de Salomão. O nosso caráter, irmãos, ele é primeiramente formado dentro da nossa casa. Ali na infância, naquele período ali, os pedagogos, psicólogos falam que é em torno aí até os 7 a 12 anos aí é a formação do caráter da criança. Então, praticamente, 90% a 100% do nosso caráter ele é feito dentro da nossa casa, através dos nossos pais, aquilo que os nossos pais nos ensinam. E para você ser forte, você tem que ter um bom caráter. O seu caráter faz com que você seja um homem forte no seu trabalho, na rua onde você anda. E a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, o que fortalece o seu caráter é a palavra de Deus. São os exemplos de Jesus. É isso que fortalece o seu caráter espiritual. E a história de Salomão, ela é uma história muito bonita. Mas como que isso tudo aconteceu na vida de Salomão? Porque assim, a palavra diz que Salomão teve com Deus, né, na presença de Deus, e Deus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? E ele foi lá e pediu sabedoria. Você acha que todo o propósito, toda a vida ministerial de Salomão, ela aconteceu a partir daí? Ou ele já vinha com caráter sendo formado? É isso que nós vamos ver hoje na palavra do Senhor. É isso que eu quero transmitir para os irmãos. Então, você quer vencer? Você tem que ser forte. E aonde você tem que ser forte é no seu caráter. É você realmente ter um caráter de homem. Você não ter um caráter de menino. Você não ser uma pessoa desonesta, uma pessoa que falta com seu caráter, uma pessoa que fala e não cumpre. Então, a formação do seu caráter, é isso que faz com que você seja forte. E a partir do momento que nós somos cristãos, é o nosso caráter com Cristo que vai nos fortalecendo a cada dia. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas 28, nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: o rei Davi ordenou que todas as autoridades de Israel se reunissem na cidade de Jerusalém. Portanto, se reuniram em Jerusalém todos os chefes das tribos, os oficiais que cuidavam dos negócios do rei, os chefes dos grupos de família, os administradores das propriedades e todo o gado que pertencia ao rei e aos seus filhos e também aos funcionários do palácio, os oficiais superiores do exército e outros homens importantes. Então Davi ficou de pé na frente deles e disse: povo da minha terra, meus irmãos, escutem.
Eu quis construir uma casa onde ficasse guardada para sempre a arca da aliança e que o estrado dos pés do Senhor, nosso Deus. Eu havia feito preparativos para construir um templo em sua honra, mas ele me proibiu de construí-lo, porque sou soldado e fiz correr muito sangue. O Senhor Deus de Israel escolheu a mim e aos meus descendentes, a fim de governarmos o povo de Israel para sempre, pois ele escolheu a tribo de Judá para que dele saíssem os reis da tribo de Judá. Ele preferiu a família do meu pai, e entre os filhos do meu pai, ele me escolheu para me fazer rei de todo o povo de Israel. Ele me deu muitos filhos, e entre todos eles escolheu Salomão para governar Israel, o reino do Senhor. E Davi continuou: Deus me disse: o seu filho Salomão é quem irá construir o templo. Eu escolhi para ser meu filho e serei pai dele. Se ele continuar a obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, como tem feito até hoje, eu firmarei o seu reino para sempre. Davi disse também: portanto, agora na presença do meu Deus e desta assembleia de todo o povo de Israel, o povo do Senhor, eu recomendo a vocês que obedeçam cuidadosamente a todo o que o Senhor nosso Deus ordenou, para que esta boa terra continue a ser de vocês e para que vocês possam deixá-las como herança aos seus filhos para sempre. E a Salomão ele disse: meu filho, reconheça a Deus do seu pai e sirva com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você procurar, ele o aceitará, mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Você deve compreender o que o Senhor escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Eu queria ler 2 Reis 2,14. 2 Reis, capítulo 2, do 1 ao 4, desculpa, irmãos. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Em 2 Reis, a palavra do Senhor diz assim: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu a ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o caminho para andares perante a mim, faz-se fielmente, como todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Irmãos, Davi aqui está prestes a morrer, e ele chama teu filho Salomão para dizer seus últimos conselhos. A pergunta que eu faço para vocês hoje: o que você falaria para o seu filho no seu leito de morte? Quais seriam as suas palavras, seus últimos ensinamentos? As palavras finais de um homem, elas são muito preciosas. E sem dizer que Davi é um homem muito importante. Davi tem uma coisa que não falta nele, é a experiência. E ele teve várias experiências. E ele foi um homem que ele teve experiência de agradar a Deus e desagradar a Deus também.
Mas mesmo assim, Davi, ele foi um homem forte, ele foi um homem que sempre creu, né, na palavra de Deus, sempre teve uma vida ali, seguindo também os exemplos, né, do pai dele. E Davi tem no seu currículo diversas situações. Ele foi um homem que ele rasgou urso, matou leão, derrotou Golias. E ele foi chamado como um homem segundo o coração de Deus, mesmo ele tendo adulterado e mesmo ele tendo cometido um homicídio. Davi, ele é um homem que soube se levantar depois das suas quedas. Ele caiu, mas ele, toda vez, ele chegava diante de Deus com o coração aquebrantado, e ele agradava muito a Deus com suas palavras, com seus louvores. Ele não é qualquer pessoa. E muitas das vezes nós olhamos para as pessoas e nós olhamos elas pelaquilo que ela tem. A gente acha que a pessoa ela é vitoriosa porque ela tem um carro bom, porque ela tem uma empresa, porque ela deu uma decolada aí na vida. Irmãos, a gente tem que olhar para as pessoas foi através daquilo que ela venceu. Aquelas barreiras que ela passou, aquelas experiências que ela teve. E as experiências negativas, irmãos, elas fazem com que a gente venha crescer muito. Eu acho que os nossos maiores crescimentos que nós temos na nossa vida são quando a gente realmente quebra a cara. Porque a gente para ali, começa a refletir, começa a pegar um direcionamento diferente. Então assim, não observe as pessoas pelo que ela tem, mas observe as pessoas por aquilo que eles venceram. Então aqui na igreja nós temos diversos testemunhos. Nós tivemos aí a mentoria CRI, o Ramon contou um pouco da sua experiência. Então é isso que nós temos que seguir como espelho. É o que a pessoa fez de diferente, foi o que a pessoa fez para poder mudar, para poder vencer. E Salomão chama seu filho, ele é o segundo filho que ele teve com Betseba, que foi o primeiro filho dele morreu, que foi fruto do adultério. E ele diz 3 coisas para seu filho, que ele vai deixar Salomão no trono. A partir dali, Salomão vai assumir o trono. E Salomão, ele tem que estar preparado. Ele tem que estar com o caráter dele preparado para poder assumir aquela responsabilidade. E hoje, eu te pergunto, vocês têm preparado os filhos de vocês, as filhas de vocês, para poder assumir a responsabilidade na vida delas, no trabalho, na escola, na faculdade? Eu acredito que todos vocês me conhecem um pouco. Eu tenho um filho do primeiro casamento. Ele não mora comigo, mora com a mãe. Mas mesmo assim, irmãos, eu sou presente o tempo todo na vida dele. Hoje ele estuda no colégio militar. Eu tenho um aplicativo aqui do colégio no meu celular. E semana retrasada ele recebeu uma punição lá por ter esquecido o caderno de matemática. E aí, quando foi 7 horas da noite, 8 horas, eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei assim: ué, filho, o que aconteceu que você foi punido? Eu já sabia, né? Que eu vi no aplicativo. Aí ele primeiro: ué, papai, como que você sabe? Aí eu falei assim: não é essa resposta que eu quero. Eu não quero pergunta, eu quero resposta. O que aconteceu? Ah, papai, eu troquei a mochila e tudo, estava pesado. E eu esqueci que ia ter aula de matemática e esqueci. Então assim, irmãos, não é desculpa. Quando você quer acompanhar seu filho, saber o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer, você consegue. Só basta você puxar essa responsabilidade para você e você ser presente na vida dos teus filhos,
na vida da sua esposa e fazer algo para que você possa estar ali acompanhando o que está acontecendo. E Davi chama Salomão e fala 3 coisas para ele. Ele está deixando um trono e ele disse: seja forte, seja um homem e obedeça. Vamos repetir? Seja forte, seja homem e obedeça. Esse seja homem, ele está falando realmente de masculinidade. Algo dos nossos dias que está difícil é ter masculinidade. Homem, ele é provedor. Davi dizia para o seu filho: se você reconhecer aquilo que Deus prometeu para mim, vai estar sobre você. Deus prometeu muitas coisas para Davi. Prometeu quando a descendência dele for fiel e andar conforme os estatutos, não ia faltar trono para os descendentes deles. E Salomão estava ali para poder assumir aquele momento. Então assim, Salomão, ele tinha que estar ali com o teu caráter preparado. Ele sabia da responsabilidade. Por quê? Porque ele teve um pai que conduziu ele, que orientou, mostrou. E Deus falou, Deus designou. Então assim, já estava tudo preparado. Mas se o caráter de Salomão não tivesse preparado, irmãos, você pode ter certeza que ele não ia conseguir dar continuidade no trono. Ele não ia conseguir dar continuidade no reinado. Eu te pergunto, você acompanha seus filhos, a sua esposa, tem observado? Tem muitos homens que querem ser chamados de homem, mas ainda são meninos. Nós, quando somos adolescentes, trabalhamos duro para sermos reconhecidos como adultos. Mas existe um processo onde vivem a falta da identidade, quer muitos direitos, mas não quer assumir as responsabilidades. Porque não existe a categoria de rapaz. Ou você é menino, ou você é homem. Um adolescente, ele é um menino. Hoje nós temos jovens aqui nos acompanhando. Eles estão aí no processo. Vão ser grandes homens. Vão ser grandes homens. Mas para isso, eles têm que aprender a ouvir, entender. Então assim, hoje o nosso direcionamento é o quê? É a palavra do Senhor. Você quer ser grande, você quer ser forte? Começa a meditar na palavra do Senhor, porque ela vai te conduzir a um caminho aonde que você não vai errar. Jesus disse que uma das formas de conhecer as coisas são pelos frutos. Ele diz que a árvore é reconhecida pelos frutos que tem. E hoje, nós estamos dando fruto? Nós estamos dando fruto em nossa casa, no nosso trabalho, na igreja. Só meninos que não têm frutos algum. Querido, ser homem é dar frutos. É isso que tem destruído a nossa geração. Muitas pessoas que não têm fruto algum, querendo ser reconhecidos como homens adultos. Agora escute, o reino não pode estar sobre o ombro de um menino. Uma casa, ela não pode estar sobre os ombros de um menino. Uma igreja, ela não pode estar sobre os ombros de um menino. O seu ministério, ele não pode estar sobre o ombro de um menino. A sua família, ela não pode estar sobre o ombro de um menino. Esse mundo tem proporcionado uma categoria de meninos e meninas cada vez mais preguiçosos, cheios de direito, quer experimentar os privilégios de homem, mas não querem ter os deveres. Então, no nosso meio hoje, você vê várias situações acontecendo, como meninas engravidando cedo,
os nossos jovens indo para o mundo das drogas. Você vê famílias se perdendo por situações que muitas das vezes nós, como homens, como pais, nós não estamos ali acompanhando, não está vendo o que está acontecendo, o que sua filha está fazendo na rua, o que o seu filho está fazendo na rua. Então, homens que se diz homem, que quer casar, quer construir famílias, mas não quer ter responsabilidade. Muitas das vezes casa e quer morar na casa da mãe, quer morar na casa do pai, na casa do sogro. Assim, irmãos, eu até respeito. Muitas das vezes tem projetos, mas assim, isso não é desculpa. Eu não tenho condição, mas eu quero me casar. Irmão, você tem que fazer a tua condição. Tem que fazer por onde ela acontecer. Porque você tem que ter sua casa, você tem que ter o seu lar. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. A partir do momento que você toma decisões, a partir do momento que você é forte, que você tem caráter, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas, Deus vai te conduzir. Você não precisa ter medo, você só precisa ter um caráter de homem. Você colocar como propósito na sua vida aquilo que você quer fazer, aonde você quer chegar, aonde que você quer que seu filho chegue. Que isso vai acontecer, irmãos, porque Deus vai te abençoar. Tem muitas bênçãos de Deus que não vão chegar em nossas vidas, porque somos crianças. Tem áreas das nossas vidas que precisam ser mudadas para aquilo que você está pedindo para Deus chegue até as suas mãos. O bom disso aqui é que a palavra corta dos dois lados. Tem muitas coisas que não estão chegando na minha vida, irmãos, porque eu preciso mudar o meu caráter como cristão, como chefe da minha casa. Tem atitudes que nós precisamos mudar para que as bênçãos do Senhor cheguem até as nossas casas. Então, quando eu estava preparando essa palavra, Deus vai falando no nosso íntimo, nós vamos analisando. Então assim, essa palavra, irmãos, é para trazer transformação para nossas vidas, é para trazer crescimento. Então, guarda essas palavras, começa a ver aquilo que precisa mudar na sua vida, aquilo que não está chegando até as suas mãos, é porque infelizmente você está tendo atitudes de crianças. Estamos rejeitando a cultura da responsabilidade. Você está educando seus filhos para serem homens ou para ser meninos? Você está educando suas filhas para ser meninas ou eternas mulheres? Quando nós estivermos protegendo demais, tirando a responsabilidade dos nossos filhos, estamos criando os incapazes, improdutivos. Tem um dizer aqui que fala assim: o pintinho tem 21 dias para sair da casca do ovo. Se em 21 dias ele não romper a casca do ovo, o lugar onde te deu alimento, onde aqueceu, ele vai te matar. Ele vai matar o pintinho. Se o pintinho em 21 dias ele não quebrar a casca ali, não sair fora dali, ele vai morrer lá dentro, aonde aqueceu, aonde alimentou ele. Da mesma forma, são com os nossos filhos. Se nós ficar protegendo os nossos filhos demais, passando a mão na cabeça deles, nós vamos matar os nossos filhos. Tem muitos filhos aí que já se perderam justamente por essas questões. Se a gente for na Bíblia, lá no início, a gente pega algumas experiências de omissão. Hoje tem muitas situações que acontecem nas nossas vidas porque nós somos omissos. E lá no início, Adão, aonde Adão estava quando Eva estava conversando com a serpente? Aonde Adão estava quando Caim estava matando Abel? E naquela época, irmãos, o que Adão tinha tanto para fazer que ele não conseguiu ver isso acontecendo ali debaixo dos olhos dele? O
que Adão estava fazendo que não conseguiu ver os filhos para chegar a um ponto de um matar o outro? E olha que nessa época não tinha nem internet, não tinha nada. Só tinha mesmo só eles ali, e tudo isso aconteceu debaixo dos olhos dele. Eu não estou falando de altura, eu não estou falando de força, eu estou falando de hombridade. É você parar e ouvir a sua esposa, ver o que está acontecendo. É você parar e conversar com teu filho, ver o que está acontecendo. É você no seu serviço, você parar com um colega que está passando por uma dificuldade, que está precisando ouvir uma palavra. É você ter o comprometimento de querer ajudar, de querer fazer o teu papel como cristão, fazer o teu papel como marido, como pai. Nós, irmãos, somos... Estou tentando lembrar uma palavra aqui, mas ela fugiu. Nós homens, nós somos o que dentro da nossa casa, pastor? Sacerdotes. Amém. Nós homens somos sacerdotes das nossas casas. E nós precisamos, irmãos, realmente vestir a camisa e falar: eu sou Máximos, eu vou fazer o melhor. Nós temos que ter condições de pagar nossas contas. Que cristão é você que compra e não paga, faz compromisso e não cumpre? O seu filho, ele está vendo isso. Hoje eu olho para o meu pai. O meu pai, em toda a minha vida, eu nunca vi meu pai pegar emprestado. Eu nunca vi meu pai ficar devendo aos outros. O meu pai, ele nunca foi cristão. E meu pai teve bar 27 anos. Eu nunca vi meu pai bêbado. Eu nunca vi meu pai chegando em casa: meu pai está embriagado. Nunca. E ele sempre bebeu. Sempre assim, né? Era moderado, mas ele tomava a cervejinha dele. Então assim, hoje, graças a Deus, o meu pai não tem mais esse bar. Ele não vai para a igreja, mas ele já aceitou Jesus. Ele aceita hoje eu chegar lá, pregar para ele, falar para ele. Mas o ensinamento de como ser homem, eu aprendi com meu pai. Nós temos que ter condições de criar os nossos filhos. Nós temos que ter condições de prover a nossa casa. Nós temos que ter condições de manter nossos empregos. Quantos homens hoje que não conseguem manter o seu próprio emprego? Hoje você pega currículo, o cara fica 3 meses num lugar, 6 meses em outro, 7 meses em outro, sabe? Não tem uma profissão. Aí começa a trabalhar, não tem comprometimento, não tem compromisso, e ainda fica reclamando ainda. Aí fala que ganha pouco, fala que o serviço não presta. Eu falo para muitos funcionários lá dentro da empresa, eu falo assim: olha, o seu serviço melhor, porque quando o funcionário ele é meio assim, ele fala assim: eu vou sair da empresa, eu vou arrumar um emprego melhor. Teu emprego melhor vai exigir mais de você. Ele vai exigir que você chegue mais cedo, que você não atrasa, que você não mata serviço, que você não coloca atestado por qualquer motivo. Esse é o seu serviço melhor. Ele vai exigir que você estuda, ele vai exigir que você seja melhor em tudo. E quando chega funcionários lá: Sidney, eu vim pedir conta porque eu arrumei um emprego melhor e é um bom funcionário, eu viro para ele e falo: você pode ir, porque está em você. E o que você fez de bom aqui, você vai carregar aonde você está indo trabalhar. Há 2 anos atrás eu pedi conta de onde eu trabalhava, e um colega meu falou assim: pô, Sidney, mas você vai pedir conta?
Você vai perder 5 anos de trabalho, e se lá não der certo? Eu falei para ele, eu falei assim, cara, quem vai fazer lá dar certo sou eu. Não tem ninguém que vai fazer lá dar certo, sou eu. Então eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Uns dias atrás aí, um empresário me chamou para conversar, para poder me fazer uma proposta. Aí ele me enrolou e não falou o que eu queria ouvir. Eu queria ouvir quanto que ele ia me pagar. Aí ele veio com uma historinha, não, quem chega primeiro toma água fresca, que não sei o que. Eu falei assim, não, deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que eu tenho para te vender é meu profissional. Você fala para mim quanto você vai me pagar. Ah, mas aí se não der certo, você me manda embora. Não é 3 meses, se em 3 meses eu não te der resultado, você me manda embora. Mas eu quero saber quanto você vai me pagar. Então assim, é isso que faz a diferença, irmãos. É isso que faz a diferença. Eu, quando eu sentei com minha patroa para entrevista, eu falei para ela, eu falei assim, olha, eu sou um gerente caro. Eu não sou um gerente barato. Porque tem muita coisa que eu faço que tem outros gerentes que não fazem. E ainda eu falei para ela, eu vou entrar na sua empresa e vou fazer além do que a senhora vai me pagar. E para a honra e glória do Senhor, todos os dias eu faço além do que ela me paga. E Deus tem me honrado a cada dia. Nós precisamos ter condições de sustentar as tempestades que vêm sobre nossas vidas. Nós temos que ter condições de ser fiel a Deus nos piores momentos da nossa vida. Existe um número de pessoas transferindo os seus problemas para pessoas que não têm nada a ver com seus problemas. Isso aí, irmãos, é o que mais acontece. O seu pai, ele não tem nada a ver com seus problemas. Ele pode até te aconselhar, mas falar que ele tem que se preocupar com seus problemas, teus pais não tem mais não. O único que nós conversando e se preocupa com nossos problemas é Deus. É para Ele que você tem que chegar e falar os seus medos, aquilo que está te afligindo ali naquele momento, que Ele vai trazer o conforto para a sua vida, Ele vai abrir sua mente, vai abrir os seus olhos. Você tem que recorrer para Deus. Não é ir na casa dos seus pais e pegar dinheiro emprestado, achar que Ele tem a obrigação de te ajudar, sabe? E se precisar, irmão, eu pego dinheiro emprestado com meu pai, e lá na casa dele eu sou o único filho que ele empresta, porque eu pago, eu pego e pago. É meu pai, mas eu peguei foi emprestado, eu não pedi para ele. Então se eu pedir emprestado eu tenho que pagar. Foi assim que ele me ensinou. Então, irmãos, Davi está esfregando na cara de Salomão: seja forte, seja homem e obedeça. Eu quero falar bem rapidamente sobre essas 3 coisas. Eu quero falar sobre força. Força é a primeira condição de um líder. Quem veio para a mentoria CRI aí, viu sobre isso aí, na mentoria CRI. A primeira liderança não é liderar a sua família. A primeira liderança é você liderar você mesmo. É você liderar os seus desejos. Você liderar aquele lado homem ali que muitas das vezes tem que ser contido dentro de você. Você tem que ser forte, porque nem tudo que você colocar na sua agenda vai acontecer. Você tem que ser forte, porque nem todos os planos que você fizer vai ser feliz. Vai ter coisas que você vai colocar para você fazer, metas, e não vai acontecer, irmão. Você vai se frustrar. Mas você tem que ser forte. Você tem que entender que a vida, ela não é fácil. Você fez lá, deu errado, faz de novo. E se acontecer, você também vai ter que ser forte. Porque o que mais tem em nosso meio são pessoas invejosas. Quanto mais você cresce, mais você vai chamar a atenção. E não é todo mundo que quer ser seu amigo. Quando você começa a se destacar, a brilhar demais,
você é muito organizado, você incomoda os fracos. A força incomoda os fracos. A organização, ser pontual, incomoda os preguiçosos e os relaxados. Quantas vezes que eu já ouvi isso no início da minha carreira? Ah, você é um puxa-saco, para que você está fazendo isso? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Se você faz aquilo que você é pago, você que trabalha para os outros, se você faz aquilo que você é pago, você vai morrer fazendo o que você é pago. Se você quer crescer dentro de uma empresa, você faz além daquilo que você é pago, porque vai ser isso que vai fazer com que você se destaque. Você que é jovem, você que está começando agora a trabalhar, seja valente, seja forte, sabe, seja, eu ia falar desaforado, mas assim naquele sentido assim, seja aquele cara mesmo que ousado, que chega, faz a diferença. Agora se você começar com esse papinho, ah não, eu sou pago para fazer isso, ah eu não vou fazer isso porque eu não sou pago, você vai morrer fazendo aquilo que você é pago. Tem pessoas que trabalham comigo hoje, gente, que vai ficar lá dentro da empresa 10 anos. É um bom funcionário. Chega no horário, não mata serviço, não se mete em confusão, mas só faz aquilo que é pago. No dia que você precisa da pessoa, ah, eu não posso, ah, eu não tem como. Um dia desse atrás, dia 9h50 já? Um dia desse atrás, teve um rapaz que chegou até mim, ele falou a respeito. Sidney, eu queria me candidatar para aquela vaga. Aí eu falei assim, cara, você me desculpa, você não tem um perfil. Aí ele, por quê? Eu falei assim, cara, lá não pode chegar atrasado, não pode matar serviço. E você tem esse costume na empresa. Ah, se você me der a oportunidade, isso vai mudar. Aí eu falei assim, não, você tinha que ter feito o primeiro. Agora já não dá mais tempo. Então, irmãos, se você quer ser uma pessoa forte, uma pessoa que vai vencer na vida, começa a controlar o seu caráter. Começa a fazer por onde você ter um caráter íntegro em tudo aquilo que você faz. A força de Davi não vem de homens, ela vem de Deus. Salmo 28, versículo 7 diz assim: o Senhor é minha força, o meu escudo, com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz, e eu canto hinos de louvor. Em Salmo 17:31 diz assim: o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vai e que o Senhor Deus esteja com você. Então, irmão, Davi, ele era um homem forte. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. Seja homem. Ser homem, aqui Davi está falando de machismo. Não está falando de machismo. Ele está falando para se dominar, de se controlar, de não ser menino. Tenha comportamentos maduros. Então, irmãos, quando Deus chega a Salomão e pergunta, peça o que quiser que eu te dou, e ele vai lá e pede sabedoria, Salomão, ele já era uma pessoa madura, ele já sabia o que ele queria. Hoje, se Deus fizesse essa pergunta para muitos de nós aqui, o que nós responderia? O que a gente ia pedir para Deus? Então, irmãos, ser homem é você ter maturidade, você ser maduro naquilo que você está fazendo. E o terceiro, obedeça. Obedecer é ser fiel a Deus. Salomão, você vai ter dinheiro, você vai ter poder, você vai ter autoridade, mas você não pode esquecer que vai ter um Deus sobre ele, aonde que ele precisa obedecer. Mesmo ele tendo toda aquela autoridade de rei, Davi deixou bem claro para ele que existe um Deus, existem mandamentos, existe regras onde precisa ser cumprido, que precisa ser obedecido.
E para finalizar, irmãos, para que o Senhor confirme a palavra dele na sua vida, você precisa ser fiel a Deus. Você precisa obedecer a Deus. Eu declaro hoje que Deus vai te dar vitória em todas as suas tentações. Se você for forte, se você for homem e se você obedecer, em nenhuma tentação o diabo vai destruir você. Em João 2,14 diz assim: escreva a vocês, filhinhos, porque conhecei o Pai. Escreva a vocês, pois, porque conhecei aquele que existe desde a criação do mundo. Escreva a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em você, e você já venceram o maligno. Irmão, você já venceu. Paulo vai dizer assim em Efésios 4, versículo 14: então não seremos mais como criança, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outras para caminhos errados. Eu sei que eu sou forte, eu sou homem e eu sou obediente. Ninguém vai tocar na minha fé, pois eu não sou criança, eu sou homem. Se o pecado não estiver em você, a graça de Deus vai preencher sua vida. Então seja homem e obedeça, e se enche da graça de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu preparei.